Vamos conversar por telefone com Marcelo Matos. Ele é superintendente de Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, recentemente criada pelo governador Rui Costa. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom? Olá. Gostaria de agradecer por essa oportunidade de dialogar com os agricultores familiares, ouvintes dessa emissora, e alertar para o prazo para as inscrições do Programa Garantia Safra. 20 de setembro é o último dia para que o agricultor manifeste a sua intenção em aderir ao Programa Garantia Safra. Para isso, ele deverá procurar uma das nossas unidades da Baiaté. Baiaté é uma superintendência da Secretaria de Desenvolvimento Rural que é responsável agora pelas ações e pela política de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar no estado da Bahia. Além da Baiaté, as Secretarias Municipais de Agricultura e o Sindicato de Trabalhadores Rurais também estão participando desse grande mutirão das inscrições do Garantia Safra. Quantos são e quem tem direito de acesso ao Garantia Safra, Marcelo? O Garantia Safra 2015 e 2016, quem pode acessar são agricultores familiares que têm renda familiar até um salário mínimo e meio. E, além disso, a área mínima plantada deve ser de 0,6 hectares, um pouco mais de meio hectare, até 5 hectares. Então, os agricultores que plantam essa área têm direito a aderir a esse seguro, que é um seguro que cobre eventuais perdas de safra. Então, o agricultor que tiver a frustração de safra, que perder a safra, pelo menos metade da lavoura, das culturas como feijão, milho, arroz, mandioca e algodão, eles têm direito a receber o seguro. Mas para isso ele tem que aderir, primeiro manifestar a intenção de aderir, depois aderir e junto com os municípios e o estado da Bahia. Esse benefício também vale para quem está inadimplente, para quem deve aos Garantias Safra de anos anteriores, ou somente para quem está em dia, ou somente para novos produtores rurais? Quem cobre as indenizações é um fundo, que é o Fundo do Garantia Safra. Esse fundo é constituído por um seguro que anualmente o governo federal ele paga uma parte, o governo do estado paga uma outra parte, os municípios pagam outra parte e o agricultor também paga outra parte. Então tem 4 atores aí que financiam esse fundo. Então, basta todos esses atores estarem em dia, pagarem suas partes, que a lavoura do agricultor fica segurada. E isso não depende de nenhuma adimplência com financiamentos bancários, por exemplo. É um programa que não tem, não depende do agricultor estar adimplente com bancos, por exemplo, para ele acessar e ter direito a esse seguro. É obrigatório também que o agricultor tenha a DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF? Sim. Só pode acessar o Garantia Safra o agricultor familiar que possua a DAP e que tenha a renda mensal até um salário mínimo e meio. E ele só tem direito também à indenização se houver uma perda de, no mínimo, 50% da sua lavoura. Ou por seca, por falta de chuva, ou por excesso de chuva também. O agricultor que é agricultor familiar e que se enquadra, ele pode procurar uma das nossas unidades da Baiaté ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para elaborar a sua DAP. A DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é um documento, a gente considera a DAP a carteira profissional do agricultor familiar. É o documento que identifica que ele é agricultor familiar. Então a DAP ela é o documento que abre a porta de entrada para as diversas políticas públicas do governo federal e do governo estadual e de alguns municípios também. Tendo a DAP, o agricultor pode acessar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o crédito do PRONAF. Ele precisa da DAP também para comercializar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O agricultor precisa da DAP para comercializar para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e precisa da DAP também para acessar o Garantia Safra, os programas de habitação rural para agricultor familiar. Então a DAP é um documento de fundamental importância para o agricultor familiar. Marcelo, essa adesão ao Garantia Safra tem que ser feita antes ou depois do plantio? Explica melhor para o agricultor como se dá essa adesão e em que momento ele deve fazer. Primeiro, antes da adesão, ocorre o processo de inscrição. O agricultor procura ou a Secretaria Municipal de Agricultura, ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ou uma das nossas unidades da Baiaté, e manifesta o seu interesse em aderir. Aí é feita, em seguida, a sua inscrição no sistema de gerenciamento do Programa Garantia Safra, que é o sistema do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Após a realização da inscrição, aí no mês de outubro, o agricultor terá até o final de outubro para pagar a sua guia de recolhimento da União, que é o boleto que é emitido para que ele pague o valor
referente à sua participação no programa Garantia Safra. Aí, a partir desse pagamento, ele já aderiu ao programa. Só que o prazo para as inscrições é que encerram no próximo dia 20 de setembro, e a gente está fazendo um apelo a todos os atores envolvidos, movimentos sociais, cooperativas, associações, técnicos, secretarias municipais de agricultura, sindicatos de trabalhadores rurais, todos nos ajudam a divulgar e informar os agricultores que eles precisam comparecer a uma dessas unidades, ou Secretaria Municipal de Agricultura, ou Sindicato de Trabalhadores Rurais, ou numa das nossas unidades da Bahia até, para manifestar, informando qual a área que deseja plantar e qual é a cultura que deseja plantar na próxima safra de verão 2015-2016. Feito isso, aí é feito, como disse, a sua inscrição e depois é gerado um boleto para pagamento. A partir do pagamento, o agricultor está com a sua safra assegurada para cobertura e indenização em caso de eventuais perdas por excesso ou escassez de chuva. Marcelo, o programa Garantia Safra é desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aqui na Bahia, como é que tem sido alcançado esse objetivo e que ações também vêm sendo desenvolvidas em articulação com ações de convivência com o semiárido? Existe uma orientação do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário que os estados, os municípios, que exista um esforço concentrado no sentido de desenvolver políticas de convivência com o semiárido para minimizar os efeitos principalmente os efeitos da estiagem sobre esse público, que é o público que de menor renda da agricultura familiar. Só pode participar do programa, como eu disse, agricultores que têm renda de até 1,5 salário mínimo por mês. Então, essas ações de convivência, o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, e o próprio governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, tem desenvolvido um esforço no sentido de viabilizar, além da primeira água, que é a água para o consumo humano, a água também para a produção, né? Existem inúmeras ações sendo desenvolvidas na implantação de projetos de água para a produção, exemplo de barreiros, barragens subterrâneas, cisternas de produção e outras tecnologias de água, tanto para a dessedentação animal, para os animais consumirem, como água também para umas pequenas molhações, pequenas irrigações para a produção. Além disso, o Estado tem um programa de distribuição de sementes de milho e de feijão e variedades mais resistentes à seca, e também tem um projeto de segurança alimentar do rebanho com a distribuição de mudas de palma para estimular e incentivar os agricultores a formarem reservas estratégicas de alimentos para o período de menor escassez de alimento para os animais. Dentre outras ações que o governo da Bahia tem dado uma ênfase muito grande à questão da convivência com o semiárido, e existem várias outras ações de convivência que estão sendo implementadas pelo governo da Bahia. Marcelo, mais uma vez, obrigado aí pelos esclarecimentos, obrigado pela oportunidade e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Eu que agradeço por essa oportunidade e espero ter outras oportunidades para que nós possamos dialogar com a agricultura familiar e contribuir para o desenvolvimento desse importante segmento da economia e da sociedade baiana. Muito obrigado.